Fala galera, vamos aí para quinta, falar segunda, não, quinta semana no retrovisor. E o assunto principal que eu trago hoje é o equilíbrio que a liga está tendo nesse começo de campeonato. 5 rodadas, a gente tem. Eu estou gravando tá mais ou menos na metade do Monday Night. A gente nesse momento tem 21 times, 21, com 3 ou 2 vitórias. Pode até acabar com 22, dependendo do que acontecer aí. São um time só, invicto, e que quase, né, teve problema nessa rodada. E apenas 11 no total, ou com 4 ou 5 vitórias, ou com 0 ninguém. Com a vitória do Houston não tem mais ninguém zerado. Quinta rodada, não tem mais ninguém zerado. E a gente tem 5 divisões em que o líder está nessa situação, ou 3 ou 2 de vitórias. Ou seja, tá tudo junto, pode tudo acontecer. Inclusive, boa parte desses resultados mais surpreendentes, né, que a gente considera zebra e tal, é porque não tem mais uma disparidade técnica tão grande assim entre a maioria dos times. Você tem alguns, né, fora um pouco da curva, outros que estão de alguma forma ganhando, mas o equilíbrio é imenso. A NFL sempre se vangloriou disso, né? De ter de buscar esse equilíbrio, e esse ano tá conseguindo. Eu não me lembro de um início parecido com esse daqui, não. Eu escolhi pela segunda semana seguida Baltimore aqui dentro do jogo importantíssimo de playoffs. Né? Na semana passada, já pensando em colocação dentro da FC e tal, mas antes tem que, né, providenciar a parada dentro da sua própria divisão. E bater os Bengals, como eles ganharam em casa nessa rodada, foi importantíssimo, por vários aspectos. Primeiro porque ano passado, né, Cincinnati ganhou os 2 confrontos. Então, tirar isso da frente. Outra, ganhar em casa, onde tinha permitido 2 viradas grandes, 2 viradas que colocaram sua defesa sobre um holofote, né, grande. As críticas se avolumaram, né, a confiança estava começando a baixar. Então, num jogo em que eles nem pontuaram tanto assim, o Lamar Jackson um pouco discreto, né? Seja correndo com a bola ou passando, estava um pouco discreto. Foi 19-17. Então, sua defesa deu conta do placar. Né? Seguraram o Burrow para 217 jardas e o Ja'Marr Chase, que foi o seu grande algoz do ano passado, para só 50. Então, isso foi uma grande notícia que vai dar moral para o time. Espera-se, né? Que vai dar moral para o time nessa sequência. Então já colocou um à frente dos Bengals, com vantagem de confronto direto, e distanciou um pouquinho de Cleveland, que a gente não pode esquecer, né? Mais um pouco vai ter o Deshaun Watson de volta, que em campo ele é um upgrade ao Brissett. Então é importante manter essa gordura, né? Não deixar eles se animarem também. Então, tá aí Baltimore. Como zebra, eu acabei ficando com os Giants. E já falo logo, é a última vez também que eu tô colocando o Giants aqui, nessa categoria. Né? Da agora pra frente, mesmo que ele tenha uma sequência de derrotas grande, depois volte a ganhar, não trago mais Giants aqui. Já não é mais zebra esse ano, né? Com 4 vitórias e uma derrota. E dessa vez ganharam lá em Londres contra os Packers, com o agravante de estarem bem desfalcados, né? Especialmente na unidade de recebedores. Mas Saquon Barkley correu o suficiente com a bola, né? O Daniel Jones não teve turnovers, o que para ele é essencial, e a defesa se portou bem, segurou o Rodgers naquele finalzinho para manter aí o placar de 27-22. Então, mérito do Giants, que está animado, está dentro de uma divisão que foge um pouco daquilo que eu falei, né, lá no início, de equilíbrio, porque tem 3 times com 4 ou mais e o Washington com uma só, está fugindo daquela conta dos times com 3 e 2, mas tá aí, já colocaram sua marca no campeonato, estão animados, né? Estão acreditando no seu novo treinador e parece ser um time um pouco diferente mesmo, apesar de limitações que a gente sabe que tem.
O time que preocupa acaba ficando com o Arizona Cardinals, cara, porque foi feio o final do jogo. Eu disse aí que Filadélfia, né, teve uma certa dificuldade porque o Arizona, né, meteu os pés pelas mãos lá no final. Aquele slide do Kyler Murray, que foi um pouco antes da marca de ganhar o first down, e pior, eles não se aperceberem, nem ele, nem o treinador, o Cliff, que não tinham conseguido o primeiro down e queimaram a terceira descida para parar o relógio, que foi terrível. Né? Primeiro porque não posicionou o kicker, que era um kicker, né? Não é o titular, sabia que não era o titular, que é um cara que eles pegaram aí no meio da semana e, diga-se passado, com um retrospecto ruim na liga. Eles já tinham visto, todo mundo tinha visto que ele no aquecimento lá, a televisão até ficou mostrando isso seguidamente, no aquecimento não tinha mandado bem, então tinham que ter tentado pelo menos chegar um pouquinho, podia até nem ter nada, mas ficou uma parada meio estranha, né? Eles sabem o que estão fazendo. Justamente o Kyler Murray, que eu acho que tem uma boa noção de campo, né? Ele quase sempre, quando sai pela lateral, ele sai ganhando essa jarda extra, estica a mão com a bola. Eu acho que tem uma boa noção. Foi realmente um grande vacilo ali na hora. A defesa do Arizona, que eu tinha uma grande preocupação e naquela primeira rodada contra o Chiefs foi um desastre, melhorou, tá? Tá mantendo seus adversários com uma pontuação baixa. A Philadelphia teve 20 pontos, né? Mas nessa partida teve um problema específico que foi em terceiro downs, né? Em conversão em terceiro downs. Ou eles mandavam uma pressão que chegava no Hurts, mas não concluía o sec, ele fazia o passe, ou então o Philadelphia, como no último drive ofensivo que teve, né, em estilo power, corria garganta dentro do Arizona. O Arizona não teve resposta para isso. O Philadelphia teve um drive de 8 minutos, né, para tomar a frente do placar. Então, a defesa está melhor, mas tem algumas coisas ainda para resolver. O problema é que o ataque tá deficiente em várias áreas. Linha ofensiva, jogo de corridas, recebedores. Então, não está o ataque explosivo de outros tempos. E aí cai naquela situação, né? Desde que estão lá o Cliff e o Kyler Murray, a Arizona vinha tendo bons inícios do campeonato e da metade para cima a coisa, né, revertia. Dessa vez eles vão ter que buscar suas forças e sei lá onde, né, para queimar esse início ruim que estão tendo em termos de vitórias, até deixando escapar aí algumas que não poderia. Sei lá se vão conseguir, né? Espero que sim. Como reencontro, eu não podia deixar de falar isso aqui, né? O Detroit foi até New England para enfrentar os Patriots, tendo do outro lado na comissão técnica seu ex-head coach, Matt Patricia, né? Que a gente, né, com aquela visão dele de barbão pelos Patriots no passado, coordenador defensivo e tal, agora é o play caller ofensivo. É o coordenador, entre aspas, ofensivo dos Patriots. E, rapaz, foi uma cachapada de 29-0. Os Lions saíram de lá tontos, né? Porque, enfim. E aí o Patrícia, temos que dar o mérito pro cara. Porque se ele quer, de fato, quem tá chamando as jogadas, o ataque foi eficiente, não, o que precisava. O rapaz lá, o quarterback calouro, completou 17 de 21 passes, cara. E o jogo de corridas conseguiu uma média de 5 jardas por tentativa. Então, Detroit, cara, com essa não contava. Um jogador de lesão aqui que eu resolvi trazer foi o cornerback de São Francisco, o Emmanuel Mosley, que rompeu o ligamento do joelho e é uma pena, né? Porque estava jogando muito bem, estava tendo o seu melhor ano na NFL. São Francisco,
que tá com uma defesa bem ativa, agressiva e tal, né? Empolgada. O coordenador defensivo, né? Tá ali vibrando na lateral e o time tá absorvendo isso. Tem aí mais uma baixa, né? Já tinha tido algumas e tem aí mais uma baixa séria numa unidade que ele não tinha muita profundidade de elenco. Então vamos ver como é que eles superam aí o Mosley, que nessa partida já tinha interceptado uma bola e levado ela para touchdown, tinha tido outros 2 passes desviados, é uma grande perda. Vamos lá para os destaques da rodada. E o destaque ofensivo, cara, eu não poderia ter escolhido outro. É o Taysom Hill, né? O multiuso dos Saints. A gente sabe que o Taysom Hill, como quarterback oficial, né? Passada, a fluência de passe, não dá. Mas nessa função aí híbrida dele, né? De quebrar um pouco a rotina, surpreender o adversário, cara, ele teve o jogo da vida dele. Ele correu 112 jardas com a média de 12,4. 3 dessas corridas foram para touchdown. E a única vez que ele passou a bola, que a defesa de Seattle, né, tava ali tão já tonta com ele e suas corridas, a única vez que ele passa a bola foi para touchdown também. Ou seja, ele gerou 4 touchdowns dessa pontuação de 39 que o Saints teve, né? Então é o cara da rodada. Defensivamente eu fico então com a estrela do Dallas Cowboys, o Micah Parsons. Agora, né, pass rusher full time do time e ajudou a sufocar. A defesa deles tem sufocado o adversário. Nessa então foi incrível o quanto que eles chegaram no Matthew Stafford. A gente vem falando que a linha ofensiva dos Rams está sendo um problema, e tá, né, desfalcada e tudo mais. Apesar de que ele atua a maior parte do tempo contra o right tackle, o offensive tackle da direita dos Rams, o Harvest, que é o único titular que sobrou, e levou vantagem quase que o tempo todo em cima dele. E isso tudo ainda com um problema lá, mancando em algumas situações e tal. Então foi o grande nome aí da rodada. E o Special Teams, ele tá de volta porque o Taysom Hill também, além daquilo tudo que eu já falei, ele ainda conseguiu recuperar uma bola numa tentativa maluca de punch ou não chute do Michael Dickerson, não? O punter do Seattle, um dos punters até mais conhecidos da liga, bom jogador, mas, sei lá, soltou a bola e o Taysom Hill ainda caiu em cima dela. Além de tudo que ele fez no ataque, ainda é o destaque também, dobradinha, de Special Teams da rodada. Como calouro, eu fico com o cornerback. E olha só, podia ter trazido o outro também, né? Tem cornerbacks jogando muito bem, calouros nesse início. Mas dessa vez eu fiquei com o Stingley, a terceira escolha geral do draft 2022. Um cornerback que tem um talento natural, assim, incrível, né? Eu falava que se você jogasse de fora o aspecto médico, ele era o maior talento que pintou em draft nos últimos anos. Mas, né, tem que estar em campo, como está nesse início e jogando muito, né? Tá jogando muito. Já tinha jogado bem em outras partidas. Dessa vez, interceptou uma bola, ainda desviou mais uma. Teve 7 tackles também, ajudando aí o Houston a sair do zero, né? Ganhar a sua primeira partida. Eu lembro que na época do draft me causou uma certa estranheza, e outras pessoas também, Houston ter escolhido esse jogador, né? No terceiro geral. Porque tradicionalmente o esquema do Love Smith não utiliza o cornerback é meio que, vamos dizer assim, seria um certo desperdício de talento dentro de um esquema por zona e tal, não sei o que, bem delimitado, que era o do Love Smith. Mas ele está mexendo também na sua base sistemática lá e está tentando, né, introduzir aí essa nova forma de jogar com um cornerback capaz de fazer marcação homem a homem e tudo mais, dando um pouco mais de flexibilidade aí pro resto do time. Então tá aí o Stingley. E a jogada
Rapaz, eu falei, eu brinquei até lá no grupo do 10 Jardas, quando veio a bomba, logo no iniciozinho de Buffalo e Pittsburgh, veio aquela passe que acabou gerando um touchdown de 98 jardas. Eu falei, já tenho a jogada da semana. Mas eu estava enganado, porque eles iam fazer um segundo passe longo para touchdown, esse de 62 jardas, né, um pouquinho menos, mas mais incrível ainda. Porque o Gabriel Davis estava né, que tinha recebido o primeiro, estava bem marcado, ele consegue catar a bola com uma mão só, se desvencilhar e ir pro touchdown. Então, dose dupla aí de bombas e big plays, Josh Allen e Gabriel Davis, mas eu fiquei mesmo com a segunda. Tá lá o link no site para você dar uma olhada. Valeu, galera. Até semana que vem, até o podcast. Vamos nessa.